Então vamos enunciar aqui o teorema. Deixa aqui. Eu vou enunciar ele para, assim, não vou me restringir a R2, porque a gente vai mostrar ele para R3, depois vai mostrar para caso geral, quer dizer, em Rn. Então, vou só supor o seguinte, que V é um espaço vetorial real, para quem gostou da ideia que os escalares podem ser complexos também, mas aqui eu vou supor real, com produto interno. A gente tem também uma T de V em V, vou chamar simétrica. Isto T de U escalar V é igual a U escalar T de V para todos U e V em V. Então, o nome simétrica vem de uma simetria aqui, mas vem da matriz simétrica, né? Então, se você tem um espaço com produto interno, se tem uma transformação assim, o teorema diz que tem uma base ortonormal de autovetores. Então, V tem base quer dizer que, vamos dizer, você pega assim, está aqui em R2, a transformação é mais ou menos o seguinte, ó. Eu vou desenhar uma coisa que tem lá a sua importância. Pega a transformação de R2, aí pega aqui o círculo unitário. Pelo que a gente já viu, a gente vai estar voltando para trás, mas a gente já sabe que a imagem desse círculo pela transformação, a menos que ela degenere, mas se ela for objetiva, vai ser uma elipse. Quer dizer, você vai ter alguma coisa aqui assim, né? Eu vou mostrar de passagem, vou ilustrar de passagem um teorema mais geral, que é a decomposição em valores singulares, que está ligado ao seguinte: a gente viu que se a gente pegar diâmetros, se você pegar aqui retas paralelas, pegar os pontos médios, você tem um diâmetro, aí depois você pega as paralelas a esse diâmetro, e você tem um diâmetro conjugado aqui, né? E essas retas paralelas aqui vieram, sei lá, vieram de retas paralelas aqui. E aí, esse diâmetro associado a essas retas paralelas veio de um diâmetro aqui que é perpendicular a essas. Portanto, na hora que você pegar as paralelas a essa aqui, elas vieram das paralelas a essa daqui. De maneira que o diâmetro aqui, você tem dois diâmetros perpendiculares. Então, cada vez que você tem dois diâmetros conjugados aqui, eles vêm de um par de diâmetros conjugados aqui que são perpendiculares. Bom, em particular, como isso aqui a gente sabe que é uma elipse, né? Esse diâmetro aqui, que é o diâmetro principal, maior, e esse daqui, são diâmetros conjugados. Então, eles vieram de um par de diâmetros, que eu vou desenhar aqui assim, perpendiculares.
Então, mas então tem uma coisa legal que é a seguinte, ó. Se a transformação, por exemplo, eu posso escolher esse ou esse, mas acontece que um desses caras aqui, um desses vetores aqui foi levado num desses e o outro daqui foi levado num desses. Então, digamos, ó, eu posso pegar esse cara daqui e dizer, bom, escolhi meio mal, né? Eu vou redesenhar porque eu não quero dar margem para um mal entendido. Tá? Vou dizer, vamos supor que os diâmetros conjugados sejam esse e esse daqui. Então, digamos que esse daqui foi levado neste. E esse daqui foi levado nesse. Repara que isso já é uma coisa admirável, significa que tem uma base ortonormal aqui, que que é base ortonormal aqui. É menos do que o que eu estou dizendo aqui, pelo seguinte, porque aqui eu tenho uma base e aqui eu tenho outra base. Então, isso aqui sempre vai acontecer. Dado uma transformação linear, se ela for, vamos dizer, pensando assim o caso simples, a transformação de R2 em R2, se ela for não degenerada, se ela degenerar vai virar uma reta aqui, é mais simples. Mas se ela for não degenerada, tem uma base ortonormal que é levada numa base ortonormal. Agora, se ela não for uma transformação linear qualquer, mas for uma transformação linear simétrica, o que o teorema diz é que essa base aqui e essa base aqui são a mesma. Quer dizer, na verdade, no caso simétrico, o que você vai ter é que é esse diâmetro aqui, quer dizer, esse mesmo vetor aqui e esse mesmo vetor aqui. Então, esse aqui é o vetor ε1, esse é o ε2, esse aqui é o λ1 ε1 e esse aqui é o λ2 ε2. Então, repara que essa figura com essa coisa azul que eu coloquei aqui, eu estou usando algo que no fundo é consequência do teorema espectral também, porque a gente, para provar que a imagem de uma cônica por uma transformação linear era uma cônica, a gente usou que toda equação do segundo grau correspondia a uma cônica, que a gente provou usando o teorema que é, vamos dizer, que eu estou querendo provar de novo. Então, de alguma maneira, talvez a gente provar esse teorema, a gente possa provar essa coisa do azul, do laranja ali, no caso geral também. O que significaria, e é um teorema essencialmente o seguinte, uma versão simplificada, se você tiver em Rn, e uma transformação de Rn em Rn, ela tem lá a bola unitária, ela é levada num elipsoide. E esse elipsoide tem eixos principais 2 a 2 ortogonais, e a esses eixos principais, quer dizer, se você pegar os vetores correspondentes, tem uma base ortonormal aqui, que foi levada nessa base ortonormal dos eixos principais, na base ortogonal. Né? Bom, mas então vamos nos concentrar no teorema espectral. Então, eu fiz na aula passada uma demonstração em dimensão 2, que não fez nenhuma menção a determinantes, usou o teorema do valor intermediário, talvez eu volte a ela mais à frente, mas eu queria agora entrar com determinantes. Vamos nos colocar em R2, R3, em Rn em geral, mas observa o seguinte, se você tem T de V igual a lambda V,
digamos que isso T seja dado por uma certa matriz A. Então, aqui você tem a matriz A, o vetor V, igual a lambda vezes o vetor V. Vou escrever isso aqui como sendo lambda vezes a matriz identidade. Vou chamar essa matriz que só tem uns na diagonal. Isso aqui vale em R2, vale em R3, vale em Rn. Então, isso aqui, na verdade, bom, vamos botar assim. Isso aqui, se você passar tudo para o lado de cá, significa que você tem a matriz A vezes V menos lambda vezes a identidade vezes V igual ao vetor zero. Observa que isso daqui tudo, né, você pode pensar como uma matriz A menos lambda I. Você junta essas duas, aplica em V, isso dá o vetor nulo. Como eu estou supondo aqui que o meu vetor V não é o vetor nulo, significa que essa transformação linear aqui, correspondente a essa matriz, pensando na própria matriz, ela pega um vetor não nulo e leva em zero. Então, ela não é uma transformação bijetiva. Está levando um cara não nulo em zero. Então, o determinante dela tem que ser zero. Porque o determinante, ele é razão entre volumes. Ele só é não nulo quando a transformação é bijetiva. Se ela colapsar, o determinante é nulo. Então, a gente vai ter o seguinte, quer dizer, se existe V diferente de zero, tal que isso daqui, então o determinante de A menos lambda I é igual a zero. Ora, isso vai nos dar um polinômio. Vamos fazer 2 por 2. Imagina assim, quer dizer, vamos refazer isso assim. Nós temos lá a nossa matriz simétrica, é A, B, BC, vezes XY é igual a lambda XY, com XY diferente de 0, 0. Então, isso aqui eu posso escrever assim, né? Isso aqui é A, B, BC vezes XY menos, eu vou escrever assim, lambda 0, 0 lambda vezes XY. E agora isso aqui é igual a 0, 0. Outro dia eu estava vendo as aulas do Strang, do MIT. Tem muita coisa boa na internet. Particularmente tem o curso do Strang, de álgebra linear, no MIT, filmado em 2005. E eu fico olhando a aula dele e eu tenho uma inveja do giz. Ele tem um giz grossão, assim, que escreve, que é uma beleza. Bom, então eu reescrevi, isso é a mesma coisa, né? Se eu juntar essas duas matrizes, isso aqui vai ser A menos lambda, B, C menos lambda, aplicado em XY, igual a 0, 0. Ora, dizer que existe, quer dizer, eu estou procurando, é engraçado assim, eu estou procurando autovetores, mas para achar autovetor eu tenho que achar autovalor. Então eu procuro o autovalor, eu digo, se o lambda é um autovalor, é porque existe o XY não nulo que satisfaz a isso. Significa então que essa matriz, ou essa transformação linear, está levando um vetor não nulo no vetor nulo. Então, ela não é uma bijeção, o determinante dela tem que ser zero. Então, isso aqui com XY diferente de 0, 0. Então, o determinante de A menos lambda, B, C menos lambda, é igual a zero.
Então, nós podemos fazer o seguinte, ó, vamos olhar para esse determinante, não como só com o lambda, mas vamos olhar para a equação, porque, claro, isso aqui vai dar uma equação do segundo grau. Lambda tem que satisfazer uma certa equação do segundo grau. Então, vamos chamar de P de x exatamente o determinante de A menos x, B, C menos x. Isso aqui é o chamado polinômio característico, porque pelo que eu fiz aqui, o lambda será um alto valor da transformação se e somente se ele for raiz desse polinômio. E ele vai ser do segundo grau, então tem no máximo 2. E é claro, né, que se eu tivesse 3 por 3, se a matriz fosse 3 por 3, faria a mesma coisa, aí teria 3x aqui na diagonal e seria um polinômio do terceiro grau. Então teria no máximo 3 autovalores. E se fosse em Rn, seria um determinantezão lá de uma matriz n por n, teria no máximo n autovalores. Eu vou seguir aqui no embalo e eu vou demonstrar o teorema espectral em dimensão 2 usando isso aqui. Ó. Por quê? Porque isso daqui é igual a menos x, C menos x, menos B2. Então, quer dizer, nós temos aqui x2 menos A mais C x mais AC menos B2. Nós não vamos ter B2 menos 4AC aqui porque eu troquei o B sobre 2 por B. Senão ia aparecer aqui um B2 menos 4AC, né? Porque aqui a gente já tem B2 sobre 4. Bom, suponhamos... Qual é o meu problema aqui, né? Eu tenho duas... Repara, agora estou numa situação muito apertada, né? Por quê? Porque eu quero 2 autovetores que sejam ortogonais. E eu sei que eu tenho, no máximo, 2 autovalores. Então, assim, tem que acertar na mosca, né? Porque eu vou precisar provar que esses autovalores existem, a rigor, pelo menos um, né? Real, e ainda vou ter que calcular os autovetores correspondentes a eles e achar uma base ortonormal. Então, vou dar uma esperança de que tem algo aqui que não depende desse determinante. Vou mostrar o seguinte, ó, disso daqui decorre que se eu tiver, digamos que eu tenho aqui 2 autovalores diferentes, lambda 1 e lambda 2. Se eu tiver 2 autovalores diferentes, cada um vai ter que ter um autovetor, pelo menos. Não existe autovalor sem autovetor, pela definição. Então, se eu pegar 2 autovalores diferentes, com essa propriedade aqui, eu mostro que se eu pegar um autovetor associado a um autovetor associado a outro, eles são ortogonais. Direto. Tá? Só parênteses, então, para dar alguma esperança aqui nessa história, né? Supõe que T de ε1 igual a lambda 1 ε1, T de ε2 igual a lambda 2 ε2, lambda 1 diferente de lambda 2, e que a minha T satisfaz a isso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar T de ε1 escalar ε2. Isso daqui, como T de ε1 é lambda 1 ε1, isso aqui vai dar lambda 1 ε1 ε2. Aqui tem lambda 1 ε1, tiro lambda 1. Por outro lado, como a minha T supostamente é simétrica, isso aqui vai dar ε1 T de ε2. Só que o T de ε2 é lambda 2 ε2. Então, isso aqui vai dar lambda 2
epsilon 1, epsilon 2. Agora, ou o lambda 1 é igual a lambda 2, que não pode, ou o epsilon 1 escalar epsilon 2 tem que ser zero. Tá? Porque aqui a gente tem lambda 1 menos lambda 2 vezes epsilon 1 escalar epsilon 2 igual a zero. Como esse daqui é diferente de zero, então esse aqui é igual a zero. Tá? Então, vem de brinde com essa propriedade que os autovetores associados a autovalores distintos são automaticamente ortogonais. Então, beleza, se eu achar dois autovalores distintos aqui, está resolvido. Se eu não achar, vamos ver o que acontece. Bom, então, deixa eu apagar essa parte do milagre, né? Quando é mais ou menos os teoremas, as ideias matemáticas são assim, como os seres humanos. Quando um deles faz um milagre, ele é canonizado e aí vira teorema, vira alguma coisa assim. Quando não faz, vai para o céu. Bom, então vamos olhar aqui. O que dá de raiz isso aqui, né? Se isso daqui for igual a zero, então nós temos que ter x, bem que nós sabemos essa fórmula de Cor, né? A mais C mais ou menos raiz quadrada de A mais C ao quadrado menos 4AC mais 4B2. Aqui está ganho, né? Porque olha só, A mais C ao quadrado vai sair um 2AC aqui, com esse menos 4AC vai virar menos 2AC, vai virar A menos C ao quadrado. Então isso daqui é igual a A mais C, aí aqui a gente tem mais ou menos raiz quadrada de A menos C ao quadrado mais 4B2 sobre 2. E aí não tem como esse cara aqui dentro ser negativo. Aliás, para ele ser nulo, só se o B for zero e o A for igual a C. Então, suponhamos que A igual a C e B igual a zero. Então, a nossa matriz era A, 0, 0, A, que é A vezes a identidade. Ora, a identidade já tem uma base ortonormal de autovetores, que são quaisquer dois vetores ortonormais. Então, o caso em que isso daqui dá zero é trivial. E quando isso aqui não dá zero, então eu tenho dois autovalores distintos, reais. E para cada um deles tem um autovetor diferente e esses autovetores já são ortogonais. Tá? Então, está demonstrado o teorema em R2. Tá? Bom, então já temos duas demonstrações do teorema em R2. Vocês ainda podem fazer uma terceira, que é a seguinte, ó. Você está procurando, quando você pensa a transformação que está levando esse círculo unitário na elipse, o que você está procurando? Você está procurando os eixos principais. Então você está procurando, de alguma maneira, o cara aqui que foi levado desses caras aqui, o cara que está mais longe da origem. Então você pode fazer uma demonstração tipo cálculo, procurando, parametriza isso aqui, né? Escreve
cosseno θ seno θ, olha a imagem pela transformação e procura o cara cujo tamanho é maior. Esse cara deve dar o maior eixo aqui. E tenta mostrar que ele é um múltiplo, quer dizer, tem o cara aqui, tem o θ aqui, que corresponde ao ponto de máximo, isso aqui dá um vetor aqui, e o ponto de máximo corresponde a um vetor aqui. Se você mostrar que esse vetor é múltiplo desse, você achou também um alto valor. Tem que ser verdade, porque a gente mostrou o teorema. Bom, então mostramos o teorema em dimensão 2.